A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, da Igreja Presbiteriana de Lages. A nossa comunidade fica ali no centro da cidade, atrás do Seja. A Igreja Presbiteriana tem as suas programações no domingo, às 9 horas da manhã, culto, e às 10 da manhã, escola dominical. E às 9 da noite, aliás, 19 horas, o nosso culto público. Você é o nosso convidado, pode trazer sua família, temos programação para toda a família, tá bom? Nós vamos ter uma palavra dos nossos patrocinadores e depois faremos uma oração e meditação na palavra de Deus. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus, queridos? Deus e Pai, nós te louvamos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, as bênçãos do Senhor, o sustento que o Senhor nos dá, a tua misericórdia que se renovou mais esse dia. Te peço agora, Deus, para esse momento de meditação na tua palavra, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, fale, ó Deus, diante da nossa necessidade e diante também, ó Deus, da nossa fragilidade como pecadores. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. O texto de hoje está baseado no Evangelho de João, né? Nós estamos no mês de julho e o tema da nossa meditação lá na igreja, nas pregações, é o amor de Deus. E hoje eu trago um texto bem conhecido, pelo menos para mim, desde pequeno, né? Foi o primeiro versículo que eu decorei e declamei na igreja, né? João 3,16, mas a gente vai ler até o 21, e nessa leitura nós já podemos perceber aqui a mensagem do amor de Deus através do evangelista João, mas também nós teremos aí, né, no decorrer das meditações, o nosso convite para conhecer o amor de Deus, para nos arrependermos do nosso pecado e para entregarmos a nossa vida a Deus, tá? Então, hoje a leitura então é no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 a 21, que diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Queridos, nós temos algumas verdades reveladas por Deus, né, que às vezes são distorcidas
muitas vezes, né, o papel do inimigo é distorcer a palavra de Deus, e a dureza do nosso coração distorce a palavra de Deus. A revelação da palavra de Deus na Bíblia diz que Deus é amor. O próprio evangelista João vai dizer isso. Deus é amor. E o que é esse amor? O amor não é esse sentimento platônico, né, como Platão disse, de você se apaixonar, né, estar apaixonado. A paixão, inclusive, ela é bem perigosa porque ela cega, você não vê os defeitos. Não, o amor em Deus, ele é algo tremendo, algo profundo, que enxergou os nossos defeitos, as nossas necessidades. Ele viu o nosso estado pecaminoso, não é? Ele nos criou, ele nos conhece, ele sabe quem somos. E diante da nossa queda, todos nós fomos condenados. Todos nós caímos. Todos nós escolhemos abandonar Deus. Todos. Não se engane. Não há um sequer, nenhum justo sequer. Assim diz o Salmo para nós, né? Não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer. Então, Deus revelou na sua palavra o modo da criação, que fomos criados feitos em mais semelhança dele, e também que nós tínhamos ali na criação, no Éden, em Adão e Eva, tínhamos ali a opção de permanecer na presença de Deus ou deixar a presença de Deus, morrer espiritualmente e também na nossa carne. Optamos por abandonar Deus, escolhemos abandonar Deus, quisemos ser iguais a Deus, né? E nós, nessa tentativa de ser iguais a Deus, nós caímos, nós desobedecemos a Deus, traímos a Deus. E você já ouviu aquela expressão, só quem pode me julgar é Deus? Você não tem medo dessa expressão, porque Deus julga. E nós temos na palavra de Deus algo estabelecido por ele na palavra também, dizendo que todos nós já estamos julgados, todos nós. Então o amor de Deus se revela aí. O versículo 16 desse capítulo 3, que eu disse que foi o primeiro versículo que eu consegui decorar e declamar diante da igreja, quando tinha 7 anos de idade, né, aprendendo a ler e escrever ainda. Ele diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor não é um sentimento, o amor é ação, é atitude. O amor se revela naquilo que você faz, não naquilo que você fala somente. O amor é ação. É bom quando a gente escuta, né, sobre o amor, e é isso que eu estou fazendo hoje com você. Você escute sobre o amor de Deus, que essa é a graça de Deus, é o Evangelho de Deus, a boa nova de que Deus nos amou a tal ponto de Ele agir a nosso favor, de Ele enviar o seu Filho amado, o seu único Filho, o unigênito Filho. E esse Filho que se propôs a essa missão de vir, Ele não veio julgar, Ele não veio condenar. Por quê? Porque já estamos todos condenados. A sentença foi dada no Éden. Caímos todos em Adão. Agora, Deus envia o seu unigênito Filho para que ele nos salve. Então, quando o evangelista João começa a apresentar a salvação em Jesus Cristo, começa o seu evangelho, ele começa dizendo que a palavra é Deus, né? Ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo que veio existir por causa da palavra de Deus. Então, quando você vê no Gênesis, Deus disse, haja luz,
ali começa então a formatação de tudo que existe, a criação, né? Então Deus, no seu plano eterno, maravilhoso, perfeito, criou todas as coisas que existem e deu a opção ao homem de permanecer na sua justa, santa presença, e nós optamos por negá-lo, por abandoná-lo. E aí Deus, no seu santo plano perfeito, eterno, ele deu uma solução. E a solução está na vida do seu Filho Jesus, que foi oferecida a cada um de nós. Então, a condenação, ela está estabelecida. E Jesus não vem e condena o mundo. Jesus vem e salva o mundo. Mas como é que ele salva o mundo? Revelando o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, revelando o seu projeto divino, perfeito, eterno, diante de uma criação que foi feita para glorificar o seu santo e bendito nome. E nós somos fruto desse plano eterno, bendito e perfeito de Deus Pai. E o texto nos traz mais. Ele traz que qual foi a nossa atitude diante de um Deus perfeito, eterno, amoroso, foi fugirmos da luz. Não é? Aqui no versículo 19, ele diz: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O evangelista João resume toda uma história da humanidade até Jesus Cristo. Né? Se você quiser ler a Bíblia, e eu recomendo que você faça isso, mas primeiramente como um interessado para ver se as coisas batem, depois da criação, a queda do homem ela foi tal que chegou um momento em que Deus disse: ah não, basta. O homem, todo desígnio do homem é mau. Todo desígnio do homem é mau. O que é desígnio? Você acorda pensando em fazer o mal, em retribuir o mal, em prejudicar o próximo, em destruir algo. Então a humanidade chegou nesse ponto de que todas as atitudes dos homens eram más. E Deus, na sua misericórdia e na sua justiça, ele resolve, então, destruir a criação para que ela não piore naquele momento, né? Para que ela não se perca de vez, para que não seja uma completa ruína a vida do homem. E aí nós temos ali a história de Deus salvando uma família, né? Uma família no qual ele diz que aquele homem que é fruto já da misericórdia e bondade de Deus, Noé, ele é escolhido por Deus para preservar parte da criação e, com isso, demonstrar o poder de Deus sobre toda a criação e sobre todo o juízo também. Que no juízo de Deus ele provê misericórdia. No juízo de Deus ele nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos do nosso pecado. Então, a história de Noé é bastante elucidativa, né? É algo que está em todas as culturas conhecidas. As culturas antigas falam sobre o dilúvio. E eu quero convidar você agora, se você tem filho pequeno, nós teremos no próximo dia 29 de julho, na nossa igreja, uma escola bíblica de férias. É o sábado, dia 29, e as crianças, né? Crianças até 10, 11, 12 anos de idade aí, dependendo aí, né, da maturidade da criança. Se o teu filho está aí, né, de férias e quiser um ambiente saudável, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, nós teremos esse dia, todo dia ali na igreja. Ele não tem custo para a criança, vai ter alimentação para ela, terá os cuidados, né,
das tias, dos tios ali que estarão recebendo as crianças para passar esse dia ali, e o tema é a Arca de Noé, né? Então nós estaremos ali ensinando a palavra de Deus, tendo um dia de aprendizado, mas também de muita diversão, né? E cuidado da parte dos irmãos da igreja com os nossos filhos, tá bom? Você é o nosso convidado. Então essa história, né, esse texto que fala Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, Deus ama o mundo. Mas amar não é você aceitar do jeito que ele está, né? Então Deus se compadeceu do mundo, amou ao mundo de uma tal maneira que não deixou esse mundo perecer, não deixou esse mundo ser destruído novamente. Então ele faz uma aliança lá em Noé, e essa aliança persiste até hoje, que ele não destruiria o mundo novamente através das águas, né? Mas esse mundo está aí caminhando para um fim. E esse fim, na verdade, quando nós lemos o Apocalipse, é o estabelecimento do reino de Deus. Então, queridos, quando nós percebemos que a palavra de Deus nos traz esperança para isso, tudo que nós estamos vendo aí, né? Se você passa o seu dia ou muito tempo assistindo as notícias que os jornais nos trazem, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né? Pandemia agora não é essa de gripe ou de uma doença respiratória, mas uma pandemia de problemas mentais que tem causado aí vários distúrbios mentais nas pessoas, né? Você tem hoje dificuldade para estabelecer a verdade, você tem dificuldade hoje para ter esperança na humanidade. As notícias vão de mal a pior, de violência, de corrupção, de injustiças, e isso, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nos leva a adoecer, nos leva a um estágio de loucura. A gente não consegue estabelecer mais a realidade, perdemos a esperança, né? Muitas pessoas estão aí buscando alternativas nas drogas, outras estão tirando a própria vida, mas a palavra de Deus nos estabelece que o Deus que criou todas as coisas está preservando através da graça dele e proveu através do seu Filho Jesus Cristo uma luz, né? E essa luz que na criação ela era o início de tudo, né? E é um fato muito interessante como você percebe, né, na criação, que as estrelas, né, o sol, a lua, as estrelas, elas não são a primeira criação, né? Elas são lá pelo quarto dia. Mas quando você vai para a ciência, também a ciência vai dizer que o estágio inicial era uma luz e não era proveniente das estrelas, né? Se você for procurar informações nesse sentido, você vai encontrar coisas bem peculiares. E hoje em dia ainda que está tendo que se reestudar, reescrever a história da origem das coisas, pelo menos numa linha da ciência, né? A linha da teoria da evolução, do Big Bang. Tudo isso aí caiu por água abaixo ultimamente, né? Com a própria ciência. Não é nada religioso, né? A própria ciência está tendo que rever os seus conceitos de criação, de como surgiram as coisas, e lá você vai perceber, né? Não é mais uma teoria, é um estudo estabelecido, né? Que no início havia ali, foi criado primeiro, né? Veja a linguagem que eu estou usando ali, né? Uma iluminação, eles chamam de microwaves, alguma coisa assim nesse sentido. Então, se você tem interesse científico, vá atrás. Mas eu também recomendo que você se interesse pela Bíblia, pela Palavra de Deus, que ela é eterna, ela é perfeita, ela é infalível, e a sua infalibilidade, ela proporcionou a nós conhecermos a verdade do amor de Deus.
Então o amor de Deus, apesar da nossa queda, apesar de nós termos fugido da luz, Deus nos deu uma oportunidade diante dessa luz. O evangelista João também começa o seu primeiro capítulo dizendo que Jesus é a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Quando você para pensar, né, nos males que são feitos na humanidade, você acha que as tramas dos males são feitos à luz do dia? Não, é tudo feito nas sombras, né? É tudo feito às escondidas. A arquitetura do crime, a arquitetura do mal, é tudo feito às escondidas. Mas a luz vem para julgar essas obras. Quando se joga a luz ali, quando vem à tona, né, todo um esquema de corrupção, o que é que se diz? Que veio a lume, né, o que é que tinha sido planejado. Então, meus queridos, todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam arguidas. O que é arguidas? Você tem um inquérito, né? São perguntados, você fez isso mesmo? O que você estava fazendo aqui? Qual é a sua participação? Então, nós temos aqui, queridos, uma proposta de Deus para que você se arrependa das suas obras. Se você não pode falar para as pessoas, se você não pode glorificar a Deus pelas decisões que você tem tomado, pelas ações que você tem tomado, você é convidado a se arrepender, a colocar diante de Deus e falar, estão aqui as minhas obras, porque no último dia, querido, isso vai ser inevitável. Será colocado diante de Deus todos os nossos feitos, e esses feitos eles vão passar por uma prova que é a prova de fogo. O que não resistir a essa prova será queimada. E a única coisa que nós podemos fazer diante disso é reconhecer nossa dependência de Deus e o quanto nós somos falhos, e entregar a nossa vida e colocar diante desse Deus amoroso, esse Deus que se moveu a nosso favor, veio em nossa direção, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda fugitivos, rebeldes dessa luz, né? Deixa a luz do céu entrar no seu coração, querido. Tinha um hino antigo que dizia assim, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti raiar, abre o coração e deixa Cristo entrar, e a luz do céu virá. Então, abre o coração para Deus nesse dia, nessa mensagem, queridos. Volte-se a Deus. Ainda há esperança. Não está tudo perdido. Para os homens, às vezes, nós perdemos a esperança, mas para Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Está no controle da sua vida, da sua família. Apenas reconheça isso, né? Ele diz aqui, todo aquele que nele crê não é julgado, né? Nós não passaremos por esse julgamento, porque ele fez a obra perfeita diante do Pai, o Senhor Jesus. Então, quando nós entregamos a nossa vida, cremos no Senhor Jesus, ele faz essa obra por nós. Creia nisso e será salvo, tu e a tua casa, né? Como diz a palavra de Deus. Coloque seus filhos diante do altar, seu esposo, sua esposa. Coloque a sua família diante de Deus. E você vai ver a esperança, a luz iluminar novamente o seu lar, a sua família. Deus abençoe, conte com as nossas orações. Estamos sempre orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, para que o Senhor Jesus seja o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecendo a sua visita aí, a sua assistência. Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo encontro. Recebe a mim.
és meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti?